todos. Antes de você sentar, já dei esse bom dia e parabéns para quem está do teu lado, porque é um grande desafio para todos nós estarmos aqui. E só com um propósito, é agradar a Deus. Então já parabeniza porque ela está agradando a Deus, o seu Pai, o meu Pai, o nosso Pai. Pode sentar, por gentileza. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Primeiro na versão NVI. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Vamos ler também aqui na versão amplificada. Os olhos são as lâmpadas do corpo. Então, se os seus olhos estiverem claros, espiritualmente perceptivos, todo o seu corpo estará cheio de luz, se beneficiando dos preceitos de Deus. Mas se teus olhos são maus e espiritualmente cegos, todo o teu corpo estará cheio de trevas, sem os preceitos de Deus. Então, se a luz dentro de você, seu eu interior, seu coração, sua consciência, são trevas, escuridão, grande e terrível é essa escuridão. Nós estamos vendo a palavra de Deus vindo, essa semana, esse mês todo, e tudo direcionando a forma que nós olhamos, a forma que nós julgamos, talvez até mesmo uma memória seletiva. Esses dias mesmo eu estava falando com uma pessoa que no momento de falar do outro, a sua memória é excelente, mas quando é de lembrar para você lembrar dos seus atos ou quem você foi, a sua memória, cria uma amnésia, Então, aqui Deus está falando claramente. Quando você olha para uma pessoa, olha uma atitude de alguém, nós primeiro temos que entender que quem julga é Deus. Eu não tenho esse poder de julgar. Se eu estou julgando, eu estou tomando a frente de Deus. Então, se eu estou julgando um parente meu, se eu estou julgando um marido, e pesando a vida dele, pode ter certeza que Deus vai pesar a tua. Porque quanto tempo você demorou para ter esse entendimento que você tem hoje? Quanto tempo você demorou para aceitar Jesus? Quanto tempo você ficou com escamas nos olhos, tampões nos ouvidos, mordaça na boca, corrente nos braços? Então nós temos que olhar sempre de uma forma clara. Eu sempre falo que para um casamento durar, você tem que trabalhar ponto negativo, mas você tem que olhar para os pontos positivos. Se você só olha para o negativo, sempre vai ser tudo ruim. Então, e além disso, vemos a questão que eu fico muito atento na questão da reverência, do temor de Deus. Então, abre sua Bíblia aqui no 2 Samuel, capítulo 6. Vamos começar pelo versículo 3. Então, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3. Presta muita atenção, porque cada detalhe vai fechar com um outro entendimento que eu vou falar lá na frente. Então, puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô
filhos de Abinadab, conduziram o carroção. Então, Davi estava na primeira tentativa. Davi ele tinha decidido que iria levar a arca do Senhor. Então, na visão dele e na nossa visão, nós muitas vezes temos reverência com muitas coisas. Então, se você está no teu trabalho, você pode ter ou não pode ter, mas vamos dizer que você tenha reverência, respeito com as coisas do seu trabalho. Você, às vezes, um funcionário tem reverência com as coisas da sua empresa. Mas, às vezes, as pessoas pegam essa reverência e querem trazer para o lado de Deus. Mas para o lado de Deus não é uma reverência comum, algo que pode ser usado a qualquer momento. Algo que você já está acostumado a fazer. Tudo que envolve a Deus não é comum. Então, Davi ele estava trazendo e levando a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, algo muito respeitoso, algo muito que você precisava ter essa reverência, esse cuidado, essa delicadeza, né? Essa santificação, essa pureza de coração. Não adianta você encostar em algo santo e achar que aquilo vai ficar por aquilo mesmo. Eu sempre falo, né, ali no setor aqui, nos setores que eu trabalho, né, que você não pode achar, por exemplo, na lanchonete, você não pode achar que é somente um salgado que você está vendendo. Ou você pode queimar um salgado e achar que simplesmente é um salgado. Aquilo simboliza muita coisa. Porque uma coisa é você queimar, outra coisa é você oferecer. Então, se você queima, faltou o quê? Uma atenção, talvez um foco maior, talvez houve uma negligência ali. Mas vamos dizer que houve o quê? Uma desatenção, algo que não foi voluntário, foi algo involuntário. Agora, o ponto de você oferecer, você está oferecendo para algumas pessoas, você vai vender algo que você não comeria, algo que você não tem reverência, algo que você simboliza que você não dá valor àquilo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. E aqui representa, assim, esse versículo 6, em 2 Samuel, é perfeito. Então, versículo 4, por favor. Com a arca de Deus, Iaiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, de harpas, liras, tamborins, chocalhos, cimbalos, tudo estava uma maravilha, estava uma festa, aquela coisa, ele achava que era aquilo, ele achava que aquilo, né, a arca da aliança, tudo que ele podia dar, o seu possível estava sendo feito. Mas Deus não quer o possível. Deus ele quer o quê? Que você dá algo que você nunca deu. Você reverencia de uma maneira que você nunca reverenciou. Você não estava levando qualquer coisa. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado, não era culpa de Uzá. Ele não queria que aquilo caísse. Ele estava tendo esse cuidado. Eu não vou deixar a arca de Deus, a presença de Deus cair. Mesmo que não fui eu estou lá para cobrir. Mas você não bota a mão em qualquer coisa. Você não pode achar que você está aqui fazendo a obra voluntariamente e pode agir de qualquer maneira. Você pode estar com as melhores, boas intenções do mundo, mas se você não tiver temor, reverência, relacionamento, você não está trazendo bênção para a tua vida, você está trazendo maldição. Às vezes as pessoas vão, né, nos trabalhos sociais comigo, e acho que só está entregando comida.
O maior alimento que aquele povo recebe é a palavra, é a mensagem, a oração, esse novo ciclo. Eu quero que eles aprendam a pescar, eu não quero viver de peixe. Porque amanhã o peixe acaba, amanhã o maná estraga. Mas se você tiver Deus, é Deus que vai suprir. Então você pode estar com a boa intenção, você podia estar tentando segurar, você podia estar tentando reverenciar, você não queria, a culpa não foi tua, foi culpa do boi. Mas o que aconteceu? 7. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Não importa o que você estava fazendo, importa a condição que você estava. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Agora vamos lá. Davi, acredito eu, que ele tinha entendido nesse momento. Aí a gente vai ver que Davi ele ficou contrariado. Davi levou depois a arca, deixou 3 meses lá, a casa de quem estava foi abençoado, tudo bem. Avisaram Davi que aquela casa, quem estava lá 3 meses, estava extremamente abençoado, porque aonde a presença de Deus está, a bênção está. E tudo flui. Aquela casa estava sendo abençoada porque a presença de Deus estava naquela casa. Davi ouviu a bênção, falou, agora eu vou fazer diferente. 13. Quando os que carregavam a arca davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Agora ele mudou a estratégia. Ele viu que aquilo não poderia ser da mesma maneira. Para você levar algo tão importante, algo que simboliza a sua vida, porque se você tocar, você morre. Se você não tiver santificado, você vai morrer, então você tem que tomar cuidado. Infelizmente, as pessoas estão mais preocupadas com a morte física do que espiritual, porque muitos estão tocando em arcas, estão mexendo com a presença de Deus e estão morrendo, mas espiritualmente. E acha que isso é menor do que fisicamente. Você morrer espiritualmente é a pior morte. Você viu uma vida sem sentido. Davi falou, agora eu vou fazer de uma forma diferente. Eu não posso levar a ela algo tão importante, tão poderoso da mesma forma. Agora ele, cada 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. 14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Repita comigo, com todas as suas forças perante o Senhor. Ele estava adorando o Senhor. Aquele momento era um momento de avivamento. Aquele momento que ele estava levando a arca, a presença de Deus, para a cidade de Davi. Aquilo não podia ter metade, 90% de alegria. Aquilo era um momento de um novo templo, um novo ciclo, uma nova história. Aquilo estava iniciando o seu reinado no lugar que deveria começar, que é sempre com a presença de Deus. A arca do Senhor simboliza essa presença. E nós vemos aqui Davi como líder, autoridade máxima desse país, à frente. Mostrando que você é a autoridade máxima. Você que tem que tomar frente, não importa a posição. Bispo, mas a minha posição não é de liderança, você lidera alguém, todo mundo lidera alguém.
Não adianta achar que você não lidera ninguém só porque você não está com um carguinho, um bonezinho, uma camisa diferente. Você é líder de algo, ou você é líder da sua família, você é líder de umas pessoas que você conhece, do seu grupo, do seu Facebook. Você tem uma liderança que Deus te entregou. Então, Davi, como liderança máxima, ele estava buscando a Deus com todas as suas forças, não havia reserva, era o momento de uma história, de um rompimento na vida dele. E como você quer corrigir alguém, e muitas vezes a gente vê isso direto, uma pessoa querendo corrigir alguém, não sendo exemplo, não agindo de uma forma íntegra, entregando o seu melhor, o seu máximo, sendo esse exemplo de pai, esse exemplo de mãe, esse exemplo de servo, esse exemplo de filho, esse exemplo de funcionário, esse exemplo de servo de Deus, de evangelista. Então, Davi, ele estava mostrando como se faz para todos. Nós temos que mostrar sempre da maneira de Davi. Como se faz? 15. Enquanto todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, tinha que ser, né? Observava de uma janela e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Tem até uma versão aqui que eu gosto bastante também. Cadê ela aqui? Está aqui. 1 Crônicas 15, 29. Mas quando a arca chegou a Jerusalém, Mical, esposa de Davi, essa na versão Bíblia Viva, esposa de Davi, filha do rei Saul, estava olhando pela janela. Ela viu Davi pulando e dançando de alegria e sentiu por ele grande desprezo. Infelizmente, nós vemos que muitos estão, pode deixar em Samuel, muitos estão na mesma situação de Mical. Crentes de janela, pessoas que não fazem, mas estão lá, em cima do teu trono, acreditando que é superior, acreditando que aquilo é muito, acreditando que o que você está fazendo é um papel ridículo, acreditando que você está ofertando demais, talvez você está jejuando demais. Crentes que não conhecem a Deus, acham que conhecem e acham que tem o martelo da justiça. Pode julgar, pode condenar. É o juiz, o promotor e o advogado. Mical, ele teve vergonha. Por quê? Porque Mical era aquela mulher amargurada, aquela mulher rancorosa, orgulhosa. Mas agora Davi estava acima dela. E Mical mostra que ela não evoluiu em nada. Ela ficou parada no tempo. Desde quando Davi venceu Golias, recebeu ela como esposa, e viveu várias situações. Saul pegou, tirou ela de Davi, deu a outro homem. Depois Davi assumiu como rei, pediu aliança de volta. A bispa falou ainda esses dias, né, sobre Davi. E não é porque Mical era a melhor mulher do mundo. Muito pelo contrário, ele já tinha outras concubinas, outras esposas, outros filhos. Mas porque Davi sabia que o Deus que ele servia respeita isso aqui, ó. Ele respeita demais as alianças. Ele não esquece do que fala. E se eu quero viver com esse Deus,
Você tem que o quê? Imitar os atos, os direcionamentos e as orientações deste Deus. Esse Deus fala de aliança, e Davi respeita alianças, e ele vai respeitar as alianças, porque ele sabia que aquela foi a primeira mulher dele. E ele sabia que aquilo não tinha finalizado, ele precisava pegá-la de volta. Mical estava na janela enquanto todo mundo estava vivendo aquele avivamento. E Mical representa esse crente de janela, esse espectador. Ele só observa, ele só julga, ele decide o que ele pensa. Ele coloca sempre, e queria colocar nesse momento Davi como menor, como ridículo. Ele estava sendo ridículo. Ela desprezou aquela adoração, por quê? Porque Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E se ela não conhecia Davi, se não honrava Davi, porque ela não honrava Deus. Ela não conhecia Deus, ela não queria relacionamento com Deus. E quando você não conhece a Deus, você não conhece a forma de engrandecer e adorar a Deus com todas as suas forças, quem faz algo que você não faz, você critica, você julga, você condena. Para você é muito, para você isso não precisa de tudo isso. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, vem um testemunho passando, vê os destinos curados e está achando que é mentira, está achando que não é verdade, está achando que aquilo outro lá, está achando, não acha de tudo, mas não acha nada ao mesmo tempo. Tudo importa e nada significa. Aquilo que não sabe o que fala mais. Não tem assunto, aquela pessoa que não tem assunto, só quer falar por falar. E vive dando bom dia a cavalo. Toda hora perde bênção, toda hora é colocada no final da fila. Está na hora de receber a bênção, volta para o final da fila, porque a língua... Na hora de ser abençoada, volta para o final da fila, porque a língua... Está lá, está um quartinho lá no céu reservado, né? Toda a bênção que ela tem para receber já está liberada no céu, mas ela não pode receber. Porque se ela recebe, ela continua julgadora, continua um crente de janela, continua crente com síndrome de Mical. Ela estava lá amargurada, mas o seu egoísmo, a sua forma de ver, essa forma egoísta, vergonhosa, ela é uma pessoa que adorava observar, mas não para elogiar, mas para criticar, desprezava Davi. Um homem que Deus amava. Tudo que você despreza, você irá perder e automaticamente vai alterar o seu destino. 17. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda de Davi. Lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocausto e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Olha quanto, presta atenção, você não pode perder nada. A cada 6 passos era sacrificado. A cada 6 passos era sacrificado. Faz as contas. Tem uma conta, agora eu não estou com essa conta aqui. Mas é dezenas de milhares de animais sacrificados. E não pode comer, tá? Não pode comer. E mais uma vez ele estava entrando, colocou a arca onde havia sido preparado e ofereceu novamente esse temor, essa graça, essa unção, esse cuidado. Você cuida da presença de Deus. Você não deixa nada abalar. Você foge da aparência do mal, você vigia e ora. Você olhai, vigiai e orai. Você tem cuidado de falar. Você não brinca com as coisas. Você não aceita também que ninguém brinca. Isso não é algo comum. Você precisa de temor. Você não pode achar que nada é uma coisinha. Você não pode, é coisa pequena. Agora mesmo, eu estava vindo para cá, eu vi uma coisinha, um papelzinho que não é nem para ver no chão. Eu não podia passar sem pegar do chão. Eu não sei como chegou lá, se veio por fora, por vento, mas eu não posso deixar de pegar, porque aquilo
É as pequenas coisinhas, as raposinhas, aquilo que, se eu deixo aquilo passar, pode criar uma rachadura no meu relacionamento. E meu relacionamento é algo que eu preciso oferecer sacrifício, holocausto. Eu preciso ter comunhão, sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Isso não pode ser normal. A tua vida com Deus não é normal, o seu Deus não é normal. Aonde você está não é normal. Essa madrugada que você está fazendo, esse ato não é normal, senão não haveria cadeiras para sentar de tantas pessoas que estariam aqui na madrugada. Por quê? Porque o que você está fazendo não é normal. E Deus adora os anormais. Porque quando te chamam de louco, Deus te agrada. Quando te chamam de esquisito, Deus se agrada. Tudo Deus se agrada quando o mundo critica. Eu lembro de ouvir uma frase uma vez e achei engraçado. Que se o PT está criticando, então é bom. Se o Partido dos Trabalhadores está criticando, é porque é bom. Pode ir que é bom. Porque eles é o oposto de tudo o que é certo. De todos os valores, de todos os princípios. Então, se aquilo está criticando, pode ir que é bom. 18. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, porque um líder abençoa o teu povo. O líder quer o quê? Liderados fortes. Você não quer crescer sozinho, você quer levar todo mundo com você. 19. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa, voltando a Davi para casa para abençoar a sua família. Vamos ler todos juntos, por gentileza. Voltando Davi para casa, para abençoar a sua família. Davi estava voltando para casa, para abençoar a sua família. E é o que todos nós estamos fazendo aqui. Você é a coluna. Então, teu objetivo é esse. Mical, filha de Saul, saiu para o seu encontro e lhe disse: como um rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Eu adoro a versão aqui, a versão da King James. Está aí a versão já? Então Davi retornou para sua casa a fim de abençoar também a sua família. Mas Mical, filha de Saul, saiu para seu encontro e lhe censurou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel nesse dia. O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Ele era um desavergonhado. Olha a visão de Mical. Ele estava levando a bênção para toda a sua família e mostra que ele sabia que a semente que ele estava plantando fora estava o quê? Colhendo dentro. Mical estava querendo o quê? Matar a fé dele com a sua narrativa negativa, incrédula, invejosa, carnal. Estava indo abençoar a família. Uma mulher egoísta, uma mulher triste, amargurada, tanto que você vai ver posteriormente que seu útero secou, porque pessoa assim seca, gente igual Mical seca, não pode ter filho, vive uma vida criticando, amargurada, seca, miserável, vivendo na sombra de Davi, porque antes era o coitadinho, o que estava nas pastagens, o que nem foi lembrado pelo pai, mas ela era uma princesa. Mical era uma princesa.
filha de Saul, orgulhosa, que só o quê? Só aprendeu a se preocupar com a imagem, não venceu isso. A morte do pai, a morte do irmão, o casamento frustrado, o outro casamento frustrado. Gente que não evolui, fica parado no passado, sempre achando que você deve algo para ele. Quem já conheceu gente aqui que a pessoa sempre, você pode fazer tudo, mas você sempre está devendo algo para essa pessoa? Quem já conheceu aqui? Eu já conheci várias. Convivi com várias. Você faz de tudo, nunca está bom. Nunca é suprido, nunca a tampa chega no limite. Sempre você ainda está fazendo algo para você, para se beneficiar. Você faz. Mas sempre aparece uma Mical. Pode voltar. 21. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei. Não foi perante as escravas. Eu não posso ter vergonha de adorar meu Deus. Eu não posso ter vergonha de dizer que eu sou evangélico. Eu não posso ter vergonha de dizer que eu sou cristão. Eu não posso ter vergonha para dizer que eu não bebo, eu não fumo, eu não minto mais. Eu não posso ter vergonha de mostrar que eu sou um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Isso não faz parte mais de mim. Podia ser do meu passado, mas eu não posso ter vergonha, porque agora eu assumo. Eu ando com Jesus Cristo nas minhas costas. Eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da sua família, da família dele. Foi eu que fui escolhido. Fui eu que fui ungido. Deus escolheu alguém melhor do que teu pai. Alguém que era segundo o seu coração. Israel tinha escolhido o quê? Um rei com aquela imagem bonita. Um homem que os mais altos batiam no seu ombro. Tinha tudo. Aquele genro que a menina, que a filha quer apresentar para o pai. Saul era aquele homem. Mãe que não conhecia nada. Ainda a bispa ainda falou ainda, né? Que como toca ela quando vê que Deus acabou de rejeitar o cara, né? E ele fala: não, mas volta comigo, Samuel, para os outros ver que nós está bem. Que a nossa imagem está legal, está bacaninha. Tinha sido rejeitado por Deus, mas estava se preocupado com a imagem. Essa é a filha dele. Prazer, Mical. Pai escolheu em lugar, pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei. O que você falar não muda nada, vou continuar fazendo. 22. E me rebaixarei ainda mais. Isso é pouco. E me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. É para Deus que eu estou fazendo isso. É para Deus que eu vou iniciar esse propósito dos 52 dias e ficar os 52 dias. É para Deus que eu vou me sacrificar de todas as maneiras. Mudar meu vocabulário. Mudar minha forma de falar, de olhar, de trabalhar. Mudar o meu relacionamento, mudar minha reverência com Deus. Trabalhar e oferecer cada vez mais sacrifícios de comunhão perante o Senhor. É para Deus que eu estou fazendo isso. Mas seria honrado por essas pessoas, porque a palavra de Deus diz, aquele que grita nas sinagogas, que querem ser ouvidos, já receberam sua glória, o seu galardão perante o povo. Mas aquele que fecha a porta do seu quarto em hora em segredo, em secreto, vai receber a glória do Senhor. Isso vai resplandecer para os outros. Ele era abençoado porque ele abençoava a Deus. Se você honra o princípio te honra. 23.
E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, repita comigo, jamais teve filhos. Naquele dia, aquela atitude amarga, crítica, secou o útero de Mical. Naquele dia, ela decretou o que ela seria pelo resto da vida. Uma seca. Aquilo que não frutifica. Aquilo que não dá fruto. Aquela pessoa que está lá porque não tem outro lugar para estar. Ela revelou sua carnalidade, tratou as coisas espirituais como insignificante. Deus poderia ter dado o sucessor do trono e validado aquele reinado duradouro para sempre por Mical. Mas um sangue real, filha de rei, casou com o rei, perdeu lugar para tantas outras princesas. E nós vemos aqui a Betseba sendo mais honrada do que ela, porque iniciou de uma forma errada, mas Deus deu a Betseba a Salomão, que foi o homem mais sábio, o mais rico. Ela poderia ter vivido isso. Mical é aquele crente incrédulo, negativo, que não se alega com a presença de Deus. Aquele crente que não entende as coisas de Deus, não quer entender e por isso não anda, fica estagnado, parado no mesmo lugar. Sempre vendo os outros vencerem, adorarem, sendo abençoado. E ela está lá, o crente na janela. Com esse demônio, esse espírito de Mical. Mical não valoriza as coisas espirituais. Mical não valoriza os sacrifícios. Mical menospreza aqueles que sacrificam. Mical critica aqueles que tratam as coisas de Deus com respeito. Mical despreza em seu coração aquele que valoriza em seu coração as coisas de Deus. E, por causa disso, ela viveu uma vida seca. Uma vida humilhada, porque aquela que não podia ter filho, né? A gente vê que a mulher que tem filho é um outro tipo de mulher. Deus o quê? Deus está abençoando essa mulher. A gente pode pegar o caso de Ana. Ana não superava isso. Aquela falta de filho, nada supria ela. Tanto que próprio Eucana disse, eu não valho mais para você do que 10 filhos. Aquele homem sacrificava, fazia sacrifício dobrado. Amava Ana, mas nada adiantou. Porque quando você não tem Deus, você fica mais preocupado com aquilo que você não tem do que aquilo que você tem. Quantas pessoas queriam ter aquele marido? Quantas pessoas queriam ir para Siló conhecer esse Deus? Quantas pessoas queriam ter essa vida? Mas estava preocupado porque não tinha filho. Quando ela decidiu que aquele filho não era mais o Deus dela, tudo mudou. Mas Mical não era esse tipo de gente. Mical é o crente de janela. Mical é aquele crente que está lá parado há muitos anos. Na janelinha vendo a coisa entrar, sair, as coisas fluírem, a arca chegar, o pessoal ser abençoado, as escravas ir embora, o homem entrar, eu criticar o homem, aquela vida de guerra. Aquela vida que não anda. Aquela vida que está o quê? No processo que só olho para trás, eu não olho para frente. As coisas que passaram, passaram. As coisas que vão vir não me pertencem. O que eu tenho é hoje. Por isso que chama presente, porque é um presente. A atitude de Davi é uma atitude de gratidão. A atitude de Mical é aquela pessoa que sempre tenta diminuir tudo. Diminuir todas as coisas. No livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 diz:
O rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos. Presta muita atenção. O rei Davi já morava em seu palácio. Eu já estou bem na fita. Já estou abençoado, estou rico, estou próspero, estou cheio de filho. E o Senhor lhe dera o descanso de todos os seus inimigos. Ou seja, eu estou no meu palácio e não tenho inimigo. Porque Deus me deu descanso. Porque chega num ponto de um relacionamento tão grande com Deus que você tem descanso. Às vezes você está olhando para mim, bispo, é impossível. E eu falo, a palavra de Deus não mente. Se você ainda não chegou no ponto de ter descanso dos seus inimigos, é porque ainda você não aprendeu com os seus inimigos. É porque esse problema não te ensinou nada ainda. E você vai ficar com ele ainda. Tá? Não estou praguejando, não. Estou explicando que você não sobe um degrau sem você aprender o que esse degrau vai te ensinar. Cada problema que chega na tua vida vem com ensinamento. Vem com uma orientação. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu não venço isso? Como você começa a entender, você tem descanso dos seus inimigos. Está aí a palavra de Deus mostra. 2. Versículo 2. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Olha que homem. Que homem. Por isso que a gente tem que buscar ser uns novos Davi. É isso que a gente tem que sempre nos perguntar. Quando eu estou lá em cima, aí que eu tenho que fazer mais. Porque eu tenho mais para fazer. Quando eu estou lá em cima, agora que eu tenho que plantar mais. Enquanto Mical terminou dessa forma tão infeliz, pois ela sempre continuou sempre sendo essa mesma Mical, ela não entendeu e até quando nós vemos que o pai dela nunca deu importância às coisas espirituais, nós vemos aqui que essa mensagem você precisa querer mais da presença de Deus. Infelizmente muitos estão o quê? Vivendo aqui essa doença, né? Essa doença que às vezes a gente se preocupa com tantas doenças que tem nome bonito, né? Ah, eu tenho não sei o quê. Ah, eu tenho não sei o quê. É porque eu tenho isso aqui. A pessoa tem até orgulho de falar que tem uma doença. Até chique, né? Não, mas a minha... Né, eu já vi discussão da pessoa falar, não, mas eu já vivi. Rapaz, o que eu vivi no mundo, mas eu vivi. Não, mas eu vi. Não, mas eu... Olha aqui essa marca de tiro. Olha essa aqui. E quando você vê a conversa só de desgraça. Até onde vai? Meu Deus do céu. E a gente vê que o cara, em vez de falar de bênção, está falando que quanto mais desgraça, melhor. Porque isso aí o quê? Se eu falar que eu estou abençoado, vai achar que eu sou alguém. Eu preciso que as pessoas... eu chame a atenção pelo meu problema. E aqui, a gente vê essa mensagem, você precisa querer mais da presença de Deus. Se livrar dessa doença, essa síndrome de Mical. Viver um tempo novo. Pessoas que sempre opinam por tudo e nunca têm descanso de inimigo nenhum. 3. Natã respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Olha aqui, é até interessante que Deus não precisa se vitimizar, mas Deus coloca o quê? Até quando você vai me colocar em tendas? Até quando o meu relacionamento vai ser às sobras? Até quando eu vou ter o quê?
as pequenas coisinhas, o seu tempo que sobra, o momento que dá. Quando eu puder eu dizimo, quando eu puder eu oferto, quando eu puder eu venho na igreja, quando der eu vou tomar ceia. Eu conheço um caso de uma mulher, né, que vira e mexe com situações, com casamento. Mas quando o negócio se aperta, ela está aqui choramingando. Mas de domingo ela estava na praia, postando a fotinho, o caminhozinho lá bonitinho da praia, nem sei que praia era. Estava lá na praia, né? Depois agora a hora do culto estava vendo filme. Mas quando o negócio aperta, corre para cá. Aquela coisa oscilante, aquela coisa que não tem nada. Eu lembro de uma casa que eu entrei, maravilhosa, um palácio. Gastaram horrores para fazer aquilo. E cada mesa, onde você ia, presta atenção, na mesa de centro, no armário do home de TV, na mesa de almoço, cada lugar tinha um livro que parece que é chique, eu não sei se é chique ou não, um livro da Gucci, outro livro da Louis Vuitton, um outro livro da não sei o que mais, da Dolce & Gabbana, outro livro, e cada escravo, quando você entrava na casa, já tinha um livro lá. E eu perguntei, onde estão as Bíblias? Aí ela falou, não, a Bíblia está aqui, tal. Se tudo isso você diz que foi Deus que te deu, você foi abençoado dessa maneira, a casa de milhões, por que você não bota, ao invés de uma porcaria de um livro, que não simboliza nada, que foi feita por pessoas sem valores nenhum e não vai te chegar em lugar nenhum, muito pelo contrário, vai te distanciar e te trazer mais vaidade e uma vida sem propósito, por que você não coloca uma Bíblia em cada ambiente? Eles ficaram com muita vergonha naquele momento, mas não podia deixar de falar. Depois de um tempo eles me falaram que colocaram, né, que foi do outro dia já colocaram, mas que o pai dessa pessoa foi na casa, estava esperando ela e começou a ler a Bíblia, coisa que ele nunca pegou. Estava lá sentado, ela encontrou ele lendo a Bíblia que estava lá na mesinha, ele decidiu pegar e ler. E a partir daquele momento, algo involuntário, uma atitude involuntária que você coloca, né, de uma forma que eu não quero nada, mas quero, né? A pessoa pega, o Espírito Santo faz o seu papel e ela seja incomodada e ela conhece Jesus por intermédio de uma Bíblia que você colocou, a oportunidade que essa pessoa recebeu de ter uma nova vida. De que forma se honra a Deus? De que maneira você está honrando se muitos estão nos palácios? E está aí, Deus está falando. Por que você não construiu um templo de cedro? Por que meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento comigo não está em primeiro lugar? Porque os altares da tua casa são frágeis, são altares de barro, e eu estou falando, faz um altar de ouro para mim. Por que eu tenho que ficar com as sobras? Deus estava falando, por que eu estou ficando com as sobras? Por que você está no palácio de cedro e eu estou numa tenda? Se eu te dei o palácio de cedro, se eu te dei a cura, se eu te dei as vitórias, se eu te dei o descanso dos seus inimigos, por que eu estou nesse bendita tenda? 8. Agora, pois, diga ao meu servo, Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens. Deixa eu te lembrar quem você era. Deixa eu te lembrar onde você saiu. Deixa eu te mostrar aquele miserável que você era. Aquele coitado que agora não é mais. Eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, meu povo. Você está vivendo algo único agora, Davi. Eu te tirei. Não foi o teu parente. Não foi o cara que você fez um contato, não foi teu professor de faculdade,
Não foi teu médico especialista. Não foi o terapeuta dos terapeutas de casal. Fui eu que te fez isso. Fui eu que te dei essa vitória. Fui eu que acelerei os processos. Fui eu que dupliquei teu salário. Fui eu que botei um teto na tua cabeça e um tênis no teu pé. Fui eu que fez você voltar a andar, enxergar, falar. Fui eu que tirei teu filho do hospital. Fui eu que fiz tudo o que você está vivendo hoje. Não foi ninguém. Não foi ninguém. Ninguém tinha o poder de fazer isso. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Ele não tinha feito ainda um altar. É esse que é o Deus que eu estou falando aqui nesse altar hoje, nessa madrugada. Ele estava ainda com a sua tenda, com a arca da aliança, aquilo que simbolizava a presença de Deus ainda na tenda, mas ainda vinha mais. O que Davi estava vivendo era a ponta do iceberg, perto do que o que Deus iria fazer. Porque às vezes a gente acha que precisa fazer tanta coisa, eu preciso reconstruir a minha vida, eu preciso fazer algo sobrenatural. Deus está falando, eu só quero teu coração, mais nada. É teu coração que me importa. E olha o que ele vai fazer agora, eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Davi, agora o negócio vai mudar ainda. Tem algo que vai ficar maior. Você será soberano mais ainda. 10. E providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá para que tenha o seu próprio lar. Para que tenha o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. Você está entendendo que nós somos, quando se eu ler a 2 Crônicas aqui, você vai ver tudo aquilo que Deus prometeu em detalhes. Eu teria que eu tenho mais 1 hora para falar tudo aqui, ó. É tanta coisa. E quando Davi, antes de levar a arca, ele deu todas as direções para os levitas que iriam levar. Ele mostrou o quê? Ele pregou para aquele povo. Ele falou tudo, desde Abraão, a promessa de Abraão, tudo. Davi falou tudo. Depois você lê lá em 2 Crônicas. E aqui a gente vê o que Deus estava falando. Povos ímpios não mais oprimirão. É algo que Deus está falando de eliminar esse problema. Eu vou virar essa página, isso aqui não vai mais viver. Isso você não vai mais viver, esse problema não vai mais bater na tua porta. É um fim de um ciclo. Acabou. Acabou. Eu só queria isso. Era só esse detalhe. Se você bate 1 centímetro, 1 milímetro, um pouquinho mais para o lado de uma bola de golfe, ela voa a 600, dos 800 metros do buraco. Tem coisas que é só um ajuste. E Davi precisava de um ajustezinho para viver mais ainda. Deus, ele faz promessas e promessas e ele só pede coisas pequenas para nós. Como fizeram no início. E tem feito desde 11. E tem feito desde a época em que nomei juízes sobre Israel, o meu povo, também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. 12. Quando a sua vida chegar ao fim, você descansar com os seus antepassados, e escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu o firmarei o trono dele para sempre. É algo tão poderoso que a gente vê, que às vezes a gente se pergunta se parece real. Se realmente eu faço parte disso. Se eu tenho essa promessa, se o meu relacionamento com Deus está em primeiro lugar, Ele não está falando algo só para mim.
Da mesma forma que você vai viver algo inimaginável, Deus está prometendo algo surreal para a sua descendência. Eu gosto tanto que desse último ponto aqui, que isso, acredito que nós temos que pegar esse versículo e levar para a vida, imprimir e colocar na parede. 21, coloca no 21. Por amor de tua palavra e de acordo com tua vontade, realizastes por amor à tua palavra, por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizastes estes feitos grandiosos e o levastes ao teu servo. E finaliza aqui em 2 Samuel 8:6. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ele ia. Não havia lugar que eu não saía vitorioso. Se eu entrava de uma forma, eu saía de outra. Deus, ele está falando de algo que parece complicado. Porque muitas pessoas falam, eu não consigo, mas na realidade não é que não consegue, é que não quer fazer. Porque quando você ouve uma palavra dessa, que Deus lembrando de onde Ele tirou, lembrando que Davi não tinha vida mais fácil, lembrando que ele passou por muitas situações, e lembrando que ele tinha uma Mical dentro de casa, lembrando que ele já tinha a segunda vez que ele tinha passado pela mesma situação, levando a arca, porque faltava reverência. Lembrando de tudo que ele faria, e ele vai fazer, e já fez, e ainda vai continuar fazendo. Você pega isso e você vê. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ele ia. Troca Davi pelo seu nome. E o Senhor dava vitórias aonde o Fernando. Pode falar. Declara na tua vida. Tem a força de declarar, criatura. Pelo amor de Deus, o Senhor dava vitórias a Fernando em todos os lugares aonde ele ia. Deus está falando de algo que você nunca viu, nunca viveu. Algo que parece que é só um texto, é uma história, que é algo distante, algo que só aconteceu no passado, algo que só aconteceu com Davi, mas Davi estão nascendo todos os dias. Davi não para de ser falado, a palavra de domingo foi Davi. Os novos Davis. Eu não tinha preparado essa palavra, eu peguei agora. Não tinha nem planejado ela. Nitidamente Deus está confirmando as coisas para nós. Mas as coisas não são confirmadas se eu não confirmo as minhas coisas em Deus. Você precisa confirmar a sua presença, o seu relacionamento, a sua reverência com Deus. Para Deus o quê? Finalizar essa história. E aonde o Senhor dava vitórias, e o Senhor dava vitórias, não era ninguém, era o Senhor, não é a economia, não é o governo, é o Senhor dava vitórias em todos os lares, em todas as regiões, em todos os inimigos, em todos os países, em todos os problemas que ele podia ter. Davi tinha problemas como todos nós, mas saía vitorioso de todos. Não havia lugar que Davi saía derrotado, porque o Senhor estava com Davi. E se o Senhor está com você, aonde você pisar a planta dos seus pés, você vai sair vitorioso. Você vai sair vencedor. A tua dinastia está sendo levantada. E é dessa maneira que nós temos que viver, entendendo quem era Davi. E entendendo que eu posso ser um novo Davi. Eu posso chegar nesse patamar. E quando eu chegar, eu tenho que fazer mais. Porque quando Davi estava no palácio, e sem inimigo, descansado, ele fez mais. Ele entendeu que o problema, a questão não era o quanto eu tenho, mas quanto ainda eu posso fazer. Não é quanto eu tenho no banco, mas como eu posso ser esse novo Eliaquim? Como eu posso cuidar mais de Deus? Ter mais reverência, ter mais cuidado, amar mais Ele. Porque usar
encostou na arca, com maior boa intenção, mas foi morto. Não adianta ter boa intenção. Tem que ter relacionamento. Se coloque de pé, vamos orar. Vamos falar com Deus. Palavra maravilhosa, poderosa. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado por me dar essa honra. Feche os seus olhos. E eu peço que nesse momento você fixe o teu pensamento naquilo que você ainda está vivendo. Aquela situação que você parece que não venceu. Aquilo que ainda está batendo na tua porta. Porque aquilo que está batendo na tua porta como um problema é aquilo que está faltando. Para você ter o quê? Alinhar essa reverência, esse relacionamento com Deus. Não adianta falar que não consegue, não adianta falar que não consigo. Não adianta, você precisa fazer. Deus te dá graça para fazer. Você tem graça, você tem um favor para fazer. Oh, meu Deus, nós oramos e nós entramos na Tua presença essa madrugada, meu Deus. E primeiramente eu agradeço, meu Deus, essa mensagem, essa palavra, essa direção, essa orientação, esse exemplo, essa força, essa graça, essa consciência renovada, esse entendimento, meu Pai, essa força, essa energia, essa motivação, meu Deus, esse entusiasmo que o Senhor nos mostra, essa reverência. Oh, meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo essa madrugada, meu Deus. Nós não podemos e não temos palavras para explicar, meu Deus, mas nós sabemos que existe, e sabemos que o Senhor está falando, meu Deus, com cada um de nós. Oh, meu Deus, abra nosso coração, meu Pai, limpa os nossos ouvidos, arranca as escamas dos olhos, meu Pai, tira esse bloqueio na fala, essa ação, meu Pai, demoníaca, que pode estar, meu Pai, impedindo, travando, bloqueando, meu Pai, meu Deus, que essa presença do Senhor seja tomada, meu Deus, esse espírito, meu Pai, esse sacrifício de comunhão, meu Pai, seja realizado, meu Deus. Eu oro, meu Pai, por cada um, meu Pai, que ainda há um bloqueio, que ainda, meu Pai, está distante, meu Pai, só precisa fazer isso, que não é o certo, precisa fazer aquilo. Pessoas, meu Pai, que muitas vezes não está com visão, não tem o entendimento. Eu determino visão, eu determino discernimento, eu determino entendimento, eu determino, meu Pai, relacionamento, eu determino, meu Pai, força, coragem, eu determino, meu Deus, que cada um sai dessa madrugada com o espírito renovado, com entendimento sobrenatural, meu Deus, que possamos fazer aquilo que nunca foi feito, que possamos viver aquilo que nunca vivemos, que aquela Tua presença, a Tua arca, a arca da aliança, a presença do Senhor, meu Pai, seja levada, conduzida, meu Pai, verdadeiramente, meu Pai, de uma forma reverente, e que possamos sim, meu Pai, cada vez mais construir os altares em nosso coração, meu Pai, palácios de cedro, de ouro, de mármores, meu Deus, para colocar, meu Pai, a coisa mais importante da nossa vida, que é o Senhor, meu Deus. Se hoje, meu Deus, ainda muitos não veem isso, não acreditam nessa reverência, abra, meu Pai, meu Deus, abra a visão, limpa os olhos, os ouvidos, meu Pai, que esse coração a partir de hoje seja colocado, alinhado, direcionado, lapidado, ajustado, moldado no Senhor, e ela possa viver, meu Deus, esse sobrenatural, o impossível, meu Deus. Eu consagro e abençoo, meu Deus, a vida de cada um. Eu peço, meu Deus, que no dia de hoje essa palavra venha fixar e trazer mudanças, entendimento, e que verdadeiramente, meu Deus, possamos viver, meu Pai, aquilo que nunca vivemos ainda, aqueles sonhos, meu Pai, esquecidos, aquele, meu Pai, aquele, meu Deus, pensamento, aquele pedido, que muitas vezes essa pessoa nem se lembra mais, mas eu peço que o Senhor traga a memória, em forma de bênçãos, de vitórias, de testemunhos, meu Deus, e de glórias, para mais uma vez engrandecer o Teu nome, porque esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito,
essa é a nossa visão e missão, meu Deus. A nossa visão é te agradar, a nossa missão, meu Pai, é te honrar, meu Deus. E pedimos, meu Pai, que o Senhor faça a tua boa obra. Oh, meu Deus, a tua palavra diz: busque primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh, meu Deus, que meu Pai, que o reino do Senhor, meu Pai, seja estabelecido em nós no dia de hoje, e que possamos sim, meu Pai, buscar o teu reino e a tua justiça, porque automaticamente, imediatamente, meu Deus, a bênção acontece, as demais coisas são acrescentadas. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ele andava. E o Senhor dava vitórias para o ciclano, fala o teu nome. O Senhor dava vitórias para o Fernando, em todos os lugares aonde ele ia. Porque é dessa forma que o Senhor age, meu Deus. É algo, meu Deus, que não entendemos, mas sabemos que é o Senhor. É coisas que são favorecidas e desbloqueadas e destravadas, porque é o Senhor, meu Deus. A unção da fluidez, meu Deus, vem de Ti. E dessa maneira, meu Pai, que vivemos, meu Pai, glórias e milagres, que, meu Pai, só serve, meu Deus, cada vez mais como testemunhos, para mostrar que só o Senhor é Deus, que o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onipotente, onipresente, onisciente. É um Deus, meu Pai, que não envelhece. É o mesmo Deus, meu Pai, de ontem, hoje e será eternamente, meu Deus. E essa palavra para nós, meu Deus, para cada vez mais entendemos, meu Pai, que eu não sou vítima. Nós não somos vítimas, meu Deus. Nós não somos vítimas, meu Pai, de ex-reis, de ex-patrões, de esposas, de maridos. Nós não somos vítimas, meu Pai, de problemas, de situações de inimigos, meu Deus. Nós, meu Pai, o Senhor permite todas as coisas por amor, para lapidação e para crescimento, meu Deus. E nós sabemos que quando nós buscamos e temos fome, sede do Senhor, meu Deus, automaticamente as bênçãos nos caça, nos persegue, nos acompanha, meu Deus. E nós cremos e determinamos nas nossas vidas, meu Pai, que verdadeiramente, aonde eu pisar a planta dos meus pés, meu Deus, o Senhor dará vitórias em todos os lugares, em todas as áreas. É profissional, na família, no casamento, na saúde, no emocional, no espiritual, meu Deus, em todas as áreas nós seremos Davis vitoriosos, descansando nos seus palácios e verdadeiramente, meu Deus, tendo paz dos seus inimigos, meu Deus, porque quando buscamos o Senhor, meu Pai, os inimigos, meu Pai, já estão, meu Pai, derrotados por baixo, meu Deus, e nós cremos no Teu poder. Eu abençoo, meu Deus, e abençoo a vida de cada um, Senhor. Eu peço, meu Deus, que essa palavra traga consciência, que essa palavra gere uma metanoia, meu Deus, uma mudança de comportamento através do arrependimento, e que verdadeiramente o Teu poder, meu Deus, esteja, meu Pai, a prioridade, meu Deus, em primeiro lugar nas nossas vidas, o nosso relacionamento, a presença, os sacrifícios reverenciais, sacrificiais, meu Deus, no Senhor, meu Deus. Nós agradecemos e pedimos, meu Pai, a Tua condução, a Tua direção, meu Deus, continue falando, conduzindo, nos dando ideias, pensamentos, discernimentos, meu Deus, e que possamos cada vez mais ser uma estrutura, um canal, um instrumento de bênçãos, de milagre, meu Pai, para outras pessoas. Nós cremos, meu Pai, que é possível. Nós estamos aqui, meu Pai, como Davi. Meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, como ele, que estamos aqui para levar bênção para a nossa família. Nós estamos aqui para levar bênção para a nossa casa, meu Deus. Meu Deus, eu não sei como está a casa dessa pessoa, mas eu sei, meu Deus,
que se o coração dela estiver no Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor dará vitória aonde ela pisar. E se for na casa, será na casa, meu Deus. Se for no casamento, será no casamento. O Senhor dá vitórias, porque é o Senhor que dá. E nós cremos na Tua palavra. O Senhor não nega a si mesmo. A Tua palavra diz que céus e terras podem passar, mas nenhuma vírgula, nenhum ponto é tirado. O Senhor, meu Pai, não nega. A Tua palavra não faz curva, não olha para a direita nem para a esquerda. É reta, é de acordo, meu Pai, com a direção do nosso coração, meu Deus. E que o nosso coração receba essa palavra, meu Pai. E que a terra do nosso coração frutifique e gere, meu Deus, grandes comportamentos, mudanças, meu Deus, porque o resto, como Tua palavra diz, vos serão acrescentadas, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Eu agradeço por esse culto, por essa palavra, por essa mensagem. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha levar, direcionar, levantar, encaminhar, meu Deus, conduzir a todos nós. E que essa quinta-feira seja uma quinta de boas novas, meu Deus. Uma quinta de alegrias. Uma quinta, meu Pai, que o nosso inimigo nessa madrugada, meu Pai, aquele que nos prejudica, está perdendo o sono, aqueles que querem nos prejudicar não está tendo paz, meu Deus, e que verdadeiramente, meu Deus, receberemos boas novas nessa quinta-feira. Eu creio, meu Deus, que a partir de hoje, ciclos novos começam, páginas ruins serão viradas e páginas o Senhor estará reescrevendo histórias, meu Deus. E eu acredito, meu Deus, que as nossas histórias serão escritas, porque a Tua palavra, meu Pai, as tuas mensagens, meu Deus, são mais poderosas do que a nossa. O Senhor não vê, meu Pai, como nós. Nós vemos com os olhos, o Senhor com o coração. Meu Pai, que o nosso coração seja guiado pelo Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Eu abençoo a vida de cada um e que cada um, meu Pai, tenha uma quinta, uma sexta, um sábado, meu Pai, um domingo, um mês, um ano, meu Pai, abençoado, e que o Senhor possa levar todos em paz, em segurança. Dê, meu Pai, uma noite, uma madrugada, um resto de noite abençoado, com a cobertura do Teu sangue, meu Deus. Eu agradeço essa palavra, essa mensagem, a Tua presença, porque eu sei, meu Deus, que muita coisa aconteceu, meu Deus. Muita coisa aconteceu nessa madrugada, e é somente, meu Pai, as certezas dos nossos corações que estão validando. Aquele, meu Pai, que está sentindo a certeza, a confiança é aquele que é o vitorioso. Nós temos fé, nós vivemos por fé, meu Deus, e nós cremos que verdadeiramente por fé, meu Deus, aonde nós passarmos, o Senhor dava vitórias, e nós iremos passar e vamos receber essas vitórias. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém e amém.